te agradeço, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, Senhor. E agora, Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui, Senhor. Aleluia, Pai querido, aprendendo a tua palavra, Senhor. Venha, Senhor, ampliar o nosso intelecto, Pai querido, para aprender mais de ti, aprender da tua palavra, Senhor. Aleluia, Pai amado, que venhamos a cada dia, Senhor, entender, Senhor, aleluia, aprender a tua palavra para que possamos, ó Pai, aleluia, Senhor, estar pregando, Senhor, levando a tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam, necessitam, ó Pai, e venhamos cada dia guardá-la, Senhor, na tábua dos nossos corações. É isso que eu lhe oro e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, capítulo 4, página 161. Vamos estudar. Aí tem um errozinho aí, não sei se um de vocês tem também, que lá em cima, na parte superior da página, no meu está Êxodo e Levítico. Deixa eu ver no seu 161. Lá também, né? Então, mas é erro. É número de Deuteronômio. Aí eu disse errado. Então a gente vai estar estudando Números e Deuteronômio hoje, tá bom? Então, nós vamos pegar as partes principais, hoje é prova, tá? Então vamos lá. Agora vamos ficar de olho aí se der uma travada, qualquer coisa assim, se sair da câmera, aí tu me avisa. Aí vamos lá. Números, né? Página 161, vocês vão começar marcando. O nome hebraico desse livro, Bemidbar, significa no deserto. Marca só isso aí. Sendo assim, o modo mais adequado de descrever seu conteúdo é um tratado imediatamente ambientado nos desertos do Sinai, Negueb e Transjordânia. O título que usamos, Números, traduz aritmoi, título usado pela antiga tradução grega, a Septuaginta. Isso é o que mesmo? Sei que não é essa aula, mas eu sei. Septuaginta? É, Isso aí, na antiga tradução grega. Do Antigo Testamento para o grego. Porque o Antigo Testamento é hebraico, né? Então a Septuaginta traduziu o Antigo Testamento para o grego. Isso. É porque eu não peguei no dia e eu fiquei... O termo reflete, obviamente, o censo das tribos de Israel no início do livro e as outras listas e contagem. Né? O censo é como se estivesse fazendo um recadastramento, né? Para ter a ideia de quantas pessoas tem, qual o número de cada tribo, né? Então, isso foi ocorrendo ali no deserto. O último versículo de Números resume o todo ao dizer: são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Tá? Então Moisés havia liderado os israelitas desde o Monte Sinai até a entrada da terra prometida. O versículo final dá a entender que Números instrui Israel a respeito dos pré-requisitos para obter posse da terra prometida e desfrutá-la. Tá bom? Então, Números, esse nome foi dado pela Septuaginta. Na verdade, o nome original deste livro é No Deserto, tá? Original, né? Isso. Quer dizer, no deserto. Então se deram o nome de Números porque é um livro que você vai ver muita contagem, tá? Muita contagem. Então, só que o livro de Números vai estar se falando, que nem ela colocou aqui no início, vai estar se falando do povo que vai perecer no deserto. E Deuteronômio vai falar do povo que vai herdar a terra prometida, né? Então a gente vai ver aqui que Deuteronômio é a repetição da lei, tá bom? Vamos lá.
por que ler esse livro? O livro de Números é mais que um mero diário de viagem que narra a jornada de Israel desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe. As narrativas e leis contidas ali apresentam as condições para que Israel pudesse ter posse da terra prometida e a desfrutasse. Essas condições incluíam um desejo tenaz de possuir a terra prometida por Deus, respeito aos líderes por ele estabelecidos e preocupação em manter a santidade da comunidade da aliança e da terra prometida. Nesse livro, qual é o motivo da gente ler esse livro? Porque esse livro vai trazer as instruções, as orientações, porque esse povo tinha que tomar posse da terra prometida. Esse livro vai instruir acerca do respeito às autoridades constituídas por Deus. Então, nesse livro a gente vai ver punições daqueles que desrespeitaram, murmuraram, se levantaram contra o ministério de Moisés, contra o ministério de Arão. Então, a gente vai ver isso. É um livro que vai instruir totalmente e vai alertar o povo acerca da santidade. Tá? Alertas frequentes quanto ao perigo da rebelião e a certeza do julgamento divino contra o pecado também instigavam Israel a prosseguir rumo ao alvo, a posse da terra prometida. Números documentam que quando os israelitas eram fiéis, as condições da aliança, a viagem, a vida corriam bem para eles. Quando eram desobedientes, porém pagavam o preço com derrotas, atrasos e mortes no deserto. O livro, portanto, ensina às gerações posteriores que a conformidade com a aliança traz bênção, mas a rejeição da aliança acarreta tragédia e sofrimento. O livro fala da organização efetiva das tribos para formar uma comunidade religiosa e política distinta para a conquista e ocupação de Canaã. Vai ser o nome. Isso explica o interesse extraordinário na contagem das tribos, em sua organização para viajar e acampar, e na centralização do tabernáculo e do sacerdócio como centro da vida de Israel. Como povo da aliança, isso também explica a introdução de nova legislação, especialmente de natureza cultural ou cerimonial. Os mandamentos e estatutos adequados para o futuro estabelecimento em Canaã nem sempre seriam importantes para o povo, num estágio nômade, porque eles eram pessoas que não tinham habitação fixa, naqueles momentos, porque eles estavam peregrinando no deserto. Aí vocês vão marcar. Página 162. 162, evangelista Joel. Lá no último parágrafo. Lá no final. Mandaram os mandamentos 62. 162. Não, na 161, no primeiro parágrafo, o senhor vai marcar assim as duas primeiras linhas aí. Mostrar o senhor. Aqui. Logo no início. Aqui, ó. O senhor vai marcar isso, até no desenho. Até aqui. Só isso que ele marcou até agora. Aí daqui o senhor vai pular para cá. Ó, os mandamentos. Vou falar no último parágrafo agora, onde está escrito: Números prenuncia a posse da terra prometida. Marque isso aí, tá? Números prenuncia a posse da terra prometida e assim fornece instruções especiais para tal período e condição. Tá? Caio, a última parte aí. Está marcado? Estudou em casa? Números? Até a condição? Até condição. Aí vamos lá. Página 163. Como foi escrito? Aí vocês vão marcar também. Grande parte de Números descreve um período aproximado de 40 anos da história de Israel,
quase em forma de diário. Então, o livro de Números é aquele período todinho que o povo peregrinou no deserto. Um período que abrange quase 40 anos. Tá? Então, ali você vai ver narrativas de acontecimentos que iam se sucedendo enquanto eles peregrinavam ali no deserto. Né? Então, quando a gente vai ver o livro de Números, ainda parece que é um livro, mas ele é um livro que traz bastante história, né? Tem as leis, né? Mas as leis são mais detalhadas em Levítico, mas o livro de Números ele traz bastante história e a gente vai vendo no desenrolar, né, punições, a gente vai ver rebeliões. Então tudo isso a gente vai ver porque ele foi escrito como uma espécie de diário do que ia acontecendo ali no deserto enquanto eles peregrinavam, né, por conta da desobediência deles e da incredulidade. Ao que parece, Moisés manteve um livro em que anotava eventos significativos que pudessem constituir e constituíram suas memórias pessoais. Né? Números 33:2 diz que Moisés escrevia aquilo que Deus orientou a ele para que escrevesse. Aí vocês vão fazer uma marcação agora em 3 etapas. Tá? Vou marcar a primeira aí que eu vou ler agora. Números, portanto, é história e narrativa de características individuais, além do material narrativo contém. Isso tudo marca? Não, só até contém, por enquanto. Aí o que eu vou ler agora não precisa marcar. Listas de censos, um manual de organização para acampamento em marcha, regras para as ordens sacerdotais e levíticas, também contém leis de sacrifícios e rituais. Aí vocês voltem a marcar. Instruções acerca da conquista e divisão da terra, leis regulamentando heranças e poesias. Marque até aí, tá bom? Até poesias. É uma única resposta. Um trecho do livro das guerras de Javé, o Cântico do Poço, o Cântico de Esbom e os vários oráculos proféticos de Balaão. Tá? Então, tudo isso está relacionado ali no livro de Números. Tá? Então, tem histórias maravilhosas, mensagens poderosas ali, né? Onde nós podemos tirar bastante ensinamento e bastante conteúdo de mensagem, tá bom? Vamos aí agora para a página 165. Várias vezes Israel rebelou-se contra os líderes escolhidos por Deus, sofrendo julgamento. Mesmo Moisés não conseguiu confiar no poder da palavra de Deus, sendo excluído da terra da promessa. Deus, porém, é fiel às suas promessas. Ele venceu os obstáculos, a posse da terra por parte de Israel, a ameaça externa das maldições de Balaão e a ameaça interna da idolatria e imortalidade de Israel. Então, várias vezes houve rebelião da nação de Israel contra Deus. Era claro que a gente viu aqui também que houve rebelião em sentido à liderança de Deus, mas num todo a nação de Israel se rebelava contra o próprio Deus. Então sempre existia isso e foi esse o motivo que o povo foi ficando e permaneceu no deserto. Houve uma sentença de Deus para aquele povo por causa da incredulidade deles, porque eles saíram do Egito debaixo de uma promessa. É a mesma coisa nós.
Nós saímos deste mundo debaixo de uma promessa. Por que Deus nos arrancou do mundo? Né? Deus me arrancou do mundo para me ser pastor? Não, esse não é o propósito final de Deus me arrancar do mundo. Né? O propósito de Deus me arrancar deste mundo é para salvar a minha alma. Então este era o propósito. Deus arrancou eles do Egito. Qual era o propósito? De colocar eles dentro da terra prometida. Né? Só que a gente sabe a história que daqueles que saíram do Egito, incluindo até Moisés, né, só Josué e Caleb, né, herdaram a terra prometida. A sentença de Deus foi o quê? Foi eles peregrinar 40 anos no deserto. Então vamos lá. Após a morte da geração rebelde, Deus voltou a abençoar Israel com a força capaz de conquistar a terra. E premiou as filhas de Zelofeade, que ao contrário da geração anterior, desejavam sinceramente sua parte na terra. A providência de Deus em colocar Josué como sucessor de Moisés preparou as condições para o sucesso na conquista da terra. Mesmo os textos legais de Números prenunciavam a vida na terra prometida. Esses textos regulamentavam seu culto e mantinham sua pureza. Tá? Então, essa geração ela morre, né? E Deus volta a abençoar a nação de Israel, ainda ali no deserto, antes de tomar posse da terra prometida. Vocês vão marcar agora. O livro de Êxodo conta como os israelitas colocaram-se sob a soberania de Deus. Aí o que eu vou ler agora não precisa marcar, com todas as responsabilidades e todos os privilégios envolvidos. Aí vocês voltem a marcar, aceitando os termos da aliança sináitica. Aí não marque, eles se tornaram uma nação santa, sua condição, e um reino de sacerdotes, sua função. Aí volte a marcar. Números falam dos sucessos e fracassos de Israel no modo de viver, a aliança enquanto rumavam para a terra da promessa. Okay? Então, essas três marcações que vocês fizeram é uma única resposta. Tá? Então, o livro de Êxodo vai contar como o povo se colocou diante da soberania de Deus, acreditando que Deus estava tirando eles do Egito, porque Deus mostrou os sinais, as pragas e tudo mais ali no Egito, então eles foram crendo, né? Então, eles aceitaram os termos da aliança, né? Então, eles receberam responsabilidades, mas também nisso, aceitando a aliança, eles receberam privilégios, tá? Mas só que em Números, agora ele vai falar tanto dos fracassos e quanto dos sucessos dessa nação de Israel que estava debaixo de uma promessa. Tá bom? Agora vamos aí na página 166. Israel, organização e a conquista. Aí vai aí embaixo onde está a organização das tribos para a guerra. Aí vocês vão marcar o censo dos homens em idade militar. Marque até aí, o que eu vou ler agora não precisa marcar. Revelou uma força de ataque de 603.550 homens. Né? Aí vocês vão marcar de novo, excluindo os levitas. Tá? Então eles tinham 603.550 soldados, tá? Das 11 tribos de Israel. Os levitas não podiam ir à guerra, era um povo escolhido para cuidar do tabernáculo, trabalhar no tabernáculo, montagem, desmontagem, né? Então, era um povo separado exatamente para isso, tá? Então, na página 167,
a gente vai ver a organização dos levitas para o culto. Então, o Levi, ele tinha 3 filhos. Então, a classe dos levitas era separada diante da descendência desses 3 filhos de Levi, que era Gerson, Coate e Merari, tá? Coate e Merari. Então era dividido assim, nessa linhagem, a tribo de Levi. Então, hoje a gente fala, pastor, sobre Levita, só porque louva o Senhor. A gente sabe que a responsabilidade de Levita é muito maior, né? Muito maior. Então, o levita, na verdade, tem muito instrumentista que não é levita. É só música. É só músico. Né? Tem muito instrumentista que não é levita. E tem muito porteiro que é levita. Né? Faxineiro que é levita. Porque levita era aquele que trabalhava no tabernáculo. Né? Era aquele que cuidava, zelava pelo ambiente do culto. Né? Então, se a pessoa é irreverente, se a pessoa não é descompromissada, ela está longe de ser um levita. Né? Na verdade, literalmente não é, né? Mas tendo esse teor espiritual, né? Onde a gente denomina levita, a gente precisa compreender realmente o que era e o que os levitas faziam e por que eles foram separados, né? Então a gente precisa ter esta compreensão, porque senão a gente dá título a pessoas que não são verdadeiramente, né? Então às vezes estamos chamando um profano de levita, às vezes estamos chamando um adúltero de levita, né? Às vezes estamos chamando um ímpio, porque hoje em dia, né? Tem igrejas que contratam músicos profissionais para tocar, né? Pagam músicos profissionais que tocam lá em bandas lá fora, tocam em forró, outras coisas assim, e contratam para vir tocar dentro da igreja. E há pessoas que se autonomizam levita sem ser. Sem ser. É porque você é levita, é porque eu toco na igreja. Porque eu canto. Porque eu louvo o Senhor. Verdadeiramente pratica, no zelo, no culto, ele faz não. É isso aí. Verdade. Então isso é muito importante, porque muitas pessoas não têm esse entendimento, né, do que é levita. Então, se você falar para uma pessoa aí, quem é levita aqui? Aí a pessoa, aqueles que cantam, aqueles que tocam, vão levantar a mão, dizendo, eu sou levita, né, porque canta, porque toca um instrumento, porque isso ficou atrelado, né, quando a gente fala os levitas, a gente já olha para os músicos, né, mas às vezes tem levitas que não sabe nada de música, né? Mas é alguém que zela pelo ambiente do culto, é alguém que zela para que a presença de Deus se manifeste. Então, este é levita, tá? Então, é separado diante desses 3 filhos de Levi, né? Aí está a organização dos levitas para o culto, né? Os levitas haviam sido separados para o serviço especial de Javé, como substituto dos primogênitos de Israel. Moisés organizou-os de acordo com os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os gersonitas eram responsáveis pelas cortinas e o reposteiro, né? E o revestimento do tabernáculo, né? Cortina, toda a parte que fazia a cobertura e tudo mais, eles eram responsáveis por isso. Os coatitas pelos seus móveis, né? Aí tinha a Arca da Aliança e tudo mais. E os meratitas por sua estrutura de sustentação, ou seja, as madeiras que se levantavam o tabernáculo e tudo mais. Então, a gente vê aqui que existia uma organização. Uma hierarquia. Cada um no seu quadrado, cada um tinha uma área. Os coatitas é o que mesmo? Eram o responsável pelos móveis. Móveis, incluindo a Arca da Aliança, né? Isso, a Arca da Aliança, altar do incenso, mesa dos pães da preposição. Oi? A pia. A pia de bronze, isso aí, o altar do tabernáculo. Mesa da Quer dizer, o altar do holocausto, quer dizer, o altar do holocausto. Na página 137.
Mas aí, se ele está falando. Não, mas é no livro. Tá no livro. Sim, mas é porque para mim escrever é didático. Se eu estou escrevendo, eu estou. Vai gravando, né? Sim. Então vamos aqui agora, página 168. A celebração da Páscoa e a saída do acampamento. De modo oportuno, a saída de Israel, deixando o Sinai rumo a Canaã, seguiu-se a celebração da Páscoa. A mesma festa que precedeu o êxodo do Egito, assim como o primeiro êxodo foi marcado pela manifestação da glória de Deus, que guiou Israel por fogo e nuvem, também a jornada pelo deserto seguiu sua liderança. A locomoção e a parada de Israel eram determinadas por Javé, conforme representadas nos símbolos de sua presença gloriosa. Aí vocês vão marcar. O sinal para a locomoção e para outras ocasiões em que o Senhor liderasse seu povo seria o tocar da trombeta de prata, uma testemunha audível de sua presença entre eles, né? Então, o povo, quando ele vai sair do Egito, eles vão celebrar a Páscoa, né? Que é, eles vão ter que ofertar o cordeiro, porque a festa da Páscoa era oferecer um sacrifício, né? E espargir o sangue nos umbrais da porta. Então ali estavam celebrando a sua libertação. É claro que isto é um símbolo ou uma tipologia que está apontando para o sacrifício de Cristo, né? Na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Então, esse sacrifício estava dando a eles a libertação do Egito. E o sacrifício de Jesus traz para nós a libertação dos nossos pecados, tá? Daquilo que nos aprisionam. Por quê? Quando a gente olha para isso, porque hoje nós precisamos deste sacrifício de Jesus? Porque, na verdade, acontece conosco o que acontecia com eles. Eles saíram do Egito, mas foi difícil arrancar o Egito da mente deles, do coração deles, né? Então, qualquer luta que vinha, eles lembravam do Egito, eles desejavam o Egito. Eles quase foram todos mortos só por desejar as iguarias do Egito, né? Deus puniu o povo. Hoje é muito diferente, não? Não, verdade. Então, a gente corrigiu o questionário já, né? Na lição anterior. A gente vai pular aí para a página 173 agora. A rejeição da promessa divina de terra. Pouco mais de um ano após o êxodo da saída e após 3 meses no Sinai, Israel seguiu para a terra da promessa, mobilizando para a conquista, seguindo o movimento da nuvem de glória. O acampamento saiu da maneira previamente ordenada. À frente de todo acampamento seguiu a arca de Deus, o símbolo de sua presença orientadora e protetora, né? Então, a rejeição da promessa divina da terra. Então, o povo agora que sai do Egito, eles saíram debaixo de uma promessa. E quando os espias foram lá espiar a terra, né, e viram a adversidade, irmãos, quantas promessas, isso aí a gente precisa guardar muito bem, quantas promessas Deus nos fez e a gente viu a adversidade, né? A gente encontrou obstáculos, mas aonde nós nos prendemos? Naquilo que Deus prometeu, né? Então, a gente vai vendo isso. Quem fez a promessa foi Deus, então a gente não tem que se desesperar, a gente tem que acreditar na promessa do Senhor, mas só que aqui era a maioria,
né? E nem sempre, irmãos, né? A maioria é sinal que a maioria tem razão. Então a maioria aqui, neste caso, era uma maioria que não creu. Dos 12 espias, 10 alvoroçaram o arraial, dizendo, ó, esquece, os homens que tem lá é gigante, não tem como a gente conquistar aquela terra, né? E só 2 foram falar, não, realmente tem gigantes lá, mas quem nos prometeu foi Deus, né? Mas mesmo assim o povo deu ouvido aos 10 espias. Alguém lembra o nome desses 10 espias? Eu nem sei, não me lembro. Eu não sei. Não lembra, sabe por causa de quê? Quem não crê nas promessas de Deus nunca será lembrado. Então a gente lembra de quem? Josué e Caleb, aqueles que acreditaram naquilo que Deus prometeu. Ainda que o nome deles está ali, está na Bíblia. Mas a gente, eu nem conheço, né, a gente dá pouca importância, porque foram pessoas que deram pouca importância àquilo que Deus prometeu, né? E por conta disso, todo o povo pagou, né, as consequências. Vamos lá. Saudades do Egito. Aí vocês vão marcar. Que isso? Eu fiz assim, ó, pra ele, eu não fui. Pegando um bicho. Nova jornada havia começado, o povo começou a reclamar e a murmurar. Os crentes ruins, né? Aí o que eu vou ler agora não precisa marcar. A consequência foi julgamento por fogo, uma visitação de Deus só estancada pela intercessão urgente de Moisés. Aí volte a marcar. A principal reclamação parece ter sido por insatisfação com o maná. Irmãos, uma das coisas que desagrada mais a Deus, além da murmuração, é a ingratidão. É o esquecimento daquilo que Deus já fez pela nossa vida, né? Então a gente basta ter uma luta, às vezes a gente já passou coisa pior lá atrás. Aí a gente às vezes enfrenta uma luta aqui na frente e a gente vai reclamar, a gente vai murmurar, a gente vai, né, olhar para o céu e dizer, Deus, cadê o Senhor? Né, esquecendo que já passamos coisas difíceis, Deus nos supriu, Deus nos sustentou, Deus nos socorreu, né, e essa nação, ela entristeceu muito a Deus com isso. Deus está dando maná, irmão, está descendo pão do céu, olha só, milagre acontecendo para sustentar, para cuidar deles, e eles estão reclamando, todo dia maná, né? Então, eu costumo estar no lugar deles, e vejo que é muito difícil, porque eles ficou há 40 anos, só caía aquela nevezinha, eles preparavam o pão comigo. Aí, o senhor falou, atravessou o mar vermelho, depois de 3 dias, chegaram em mar, murmuraram de novo. Não, mas foi 3 dias no sol, deserto. Então, eu acho que é um dificuldade também para eles também. Eles murmuraram sim, eles viram lá acontecer, vieram para o café, mas passaram tudo bem. Não, é claro, tem que olhar para esse lado, tem que olhar. Andar 3 dias no deserto, na hora que você vê aquela água, poxa, milagre vai na água, aquela água está amarga. Poxa, cadê? É isso aí, eles foram provados, né? Eles foram provados a todo tempo. Né? Então, prova, quando a gente fala de prova nunca é fácil. Pô, eles se acostumaram com a idolatria. Aí Moisés sobe um monte 40 dias e 40 noites. Subiu e morreu por lá. Né? Aí eu já era acostumado com a idolatria lá atrás. Vamos fazer um Deus para nós. Entendeu? Falta de fé mas é luta também. E falta de conhecimento, né? A gente não conhecia. Aquela geração ela não conhecia. Nós temos a Bíblia, né? A gente olha, tem as promessas, vê na palavra de Deus, mas ele não tinha isso na época. Isso aí. O texto, isso aí é maravilhoso. O interpretar o texto é você entrar mesmo dentro do texto, né? Como se você estivesse lá no ambiente e se colocar, como o senhor está colocando, né, na situação que eles estavam vivendo, né, passando. E aí? Sim, Desculpa. pode falar. Estou falando, às vezes quem prega batendo neles está igual o que o irmão está falando.
Está fazendo pior. Fala assim, eles murmuraram. Mas faz pior do que eles. É isso aí. Verdade. Né? Então, é claro que às vezes a gente fala assim na questão da murmuração, como se fosse qualquer murmuração. Mas não foi. Eles passaram um deserto, não é fácil. Né? Você não ter uma casa, eles tinham casas no Egito. Agora eles estão habitando em tendas. E outra coisa, quando alguns veem Jesus, rejeitaram Jesus. Como rejeitou Jesus? Poxa, mas antes de Jesus vir, vieram outros, disseram que Jesus ia criar o Cristo, não era. Lembra? Jesus veio fazendo, ao contrário, o sábado, veio fazendo milagres, então ele rejeitava, ele conhecia a lei. Né? Ele não conhecia o Novo Testamento, existia o Novo Testamento. Existia só a lei, e a lei condenava isso. Então ele falou, poxa, agora vem esse homem aí dizendo que é filho de Deus, nós vimos nascendo, conhecendo o pai dele, conhecendo a mãe dele, os irmãos dele, e agora a gente é filho de Deus e fazendo milagre no sábado. Então é difícil para crer. Se colocar nesse lugar é difícil. Não é verdade. Só pela fé mesmo. Não foi fácil, não. No entanto, né, quando ele morreu e não apareceu no terceiro dia, para alguns, a maioria estava tudo desistindo. Né? Tudo desistindo. Então são situações, né, que não são fáceis. Né? O povo de Deus, principalmente os israelitas, não passaram bons momentos, passaram momentos A gente ruins. vê no caminho de Emaús, aqueles dois homens, poxa, você sabe que ele era o Cristo, que ele ia vir, que ia derrotar Roma, que ele fez este livro, mas Jesus estava do lado deles falando, ele não sabia que era Jesus. É verdade. Eles abriram o coração, né? Desabafaram ali. Né? Então vamos lá, irmãos, agora. A gente vai andar bem. Página 174. Lá no último parágrafo. Movido por essa intercessão, o Senhor aplacou-se, mas anunciou a Moisés e ao povo que não viveriam para ver a terra da promessa. Em lugar disso, morreriam no deserto, deixando para os filhos desfrutar a promessa de Deus. Né? Aí vocês vão marcar. Só Josué e Caleb, que haviam confiado em Deus quanto à vitória e à conquista. Né? Então, somente eles herdaram ali. É para marcar só isso. Só isso. Herdaram ali a terra da promessa. Tá bom? Marquei errado aqui. Você... Eu marquei desde aqui de cima. foi marcando desde quando eu comecei a ler. Vamos aí agora, irmãos. As jornadas na planície de Moabe, né? Aí tem, né, algumas histórias, como a rejeição do sacerdote de Deus, né, que era Arão, aquela rebelião de Coré, Datã e Abirão, né, que foram rejeitar o sacerdócio de Arão e foram punidos, né, tanto Corá quanto seus amigos e família foram tragados numa fenda na terra que se abriu e engoliu eles vivos, tá? A legitimação do sacerdote de Deus, né? A congregação depois contestou de novo a escolha divina de líderes. Quando o bordão de Arão, símbolo da tribo de Levi, brotou e floresceu, ficou claro que a linhagem sacerdotal estava nele e em sua família. Tá? Então a gente vai ver que Deus exigia dos sacerdotes, levitas, a pureza, tá? Que eles deveriam ser consagrados, separados, ter a vida santa. Tá? A falta de confiança na palavra de Deus, aí a gente vai ler daqui, a falta de confiança na palavra de Deus, página 176, lá no último ponto. A narrativa, não é para marcar não, né? A narrativa da jornada continua com o relato da chegada de Israel a Cádiz Barnea, o centro dos 38 anos de peregrinação de Israel pelo deserto. Cádiz foi o local onde Miriam morreu.
Arão veio a desfalecer num monte próximo dali, chamado Hor, destacando as sérias consequências da rebelião da primeira geração no deserto. Ali o povo voltou a se rebelar contra Moisés por falta de água. Depois de 38 anos, o povo ainda está... Aqui já tem uma contagem de 38 anos. Isso aí. O povo ainda está se rebelando. Aí vocês vão marcar agora. Moisés, um homem muito manso, irou-se e bateu na rocha, em vez de falar conforme o Senhor lhe havia instruído. Aí não precisa marcar agora. Números descreve depois o pecado de Moisés como falta de respeito pela santidade de Deus. Aí vocês voltem a marcar. Contudo, seu ato temerário resultou numa bênção para Israel, água abundante, mas uma maldição para ele próprio, censura e exclusão da terra prometida. Isso tudo é uma resposta assim. Isso. Nada, meu amigo, eu que agradeço. Tá bom. Então, Moisés, né? Às vezes as pessoas ficam indignadas. Moisés padeceu tanto, sofreu tanto e não entrou na terra prometida. Mas, na verdade, irmãos, ele entrou. Né? Na verdade, ele entrou. Bugou minha mente agora. Ele entrou. Ele não entrou aqui, mas se você ler... Na terrena, né? Hã? E eu estava pensando nisso hoje. Mas ele visitou a terra. Não, eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava estudando esse pedaço. Era uma dúvida. Eu fiquei assim, eu acho que ele foi para o céu, ele só não foi na terrena, mas no céu ele foi. Então, mas ele foi na terrena também. Ele foi também? Vamos ver. Ah, isso eu quero ver. Agora eu vou fazer um monte de Belém. Espera aí que eu vou achar uma Bíblia. Cadê de Valmir? Fica ali. Aqui, Mateus. Agora presta o telefone. Mateus 17. Ah, não. Viu aí? Mateus 17. Não, esse negócio aqui, calma aí, essas crianças deixam. Vou achar. Era uma dúvida que eu ia perguntar isso. Vamos lá. Mateus 17. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Caraca! Moisés e Elias falando com ele. Amém? Então, aqui mostra que naquela transfiguração, Até arrepiei agora, poxa! Moisés Já tô ele toda aparece no Monte Tabor, em Jerusalém, tá? Onde estava Cristo, Pedro, Tiago e João. Ele não habitou, não viveu, mas esteve no local. Tipo uma aparição, tipo Isso aí. pisou a terra. Isso aí. Né? Então, aí existem mistérios, né, acerca da morte de Moisés, o corpo nunca foi encontrado. Judas vai relatar que houve uma batalha entre o diabo e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Né? Então, tudo que a gente deduz, irmão, dedução é uma coisa, né? A afirmação é outra. Mas que vai escrever. não, tudo que a gente deduz é que Moisés morre, Deus ressuscita ele e arrebata ele. Né? Porque ele aparece no Monte da Transfiguração com quem? Com
Elias. E Elias foi o quê? Arrebatado. Né? Então, tudo uma linha de raciocínio. é uma linha de raciocínio. Entendeu? Pois o corpo de Moisés nunca foi encontrado, então ele foi guardado por Deus. Né? Porque o arcanjo Miguel batalhou, né, pelo corpo de Moisés. Tá bom? Tu era o cara, hein, Lucas? Tu tá na minha lista, hein? Certo. Então vamos lá, página 178 agora. A terra prometida e os obstáculos. A derrota dos amorreus e basanitas indicou que o caminho estava aberto para Israel conquistar a terra prometida. Aí vocês vão marcar. Vou chegar lá. Antes de... página 178. Jesus, No final da segunda linha aí. Antes de entrar na terra, vai marcar aí. Porém, Israel enfrentava obstáculos rumo à terra prometida por Deus. O primeiro obstáculo foi externo, a ameaça da maldição de Balaão. Marque isso aí. Isso, até Balaão. O segundo obstáculo foi interno, a ameaça da influência dos padrões de conduta sexual dos moabitas, né? Onde estava tendo ali quase uma miscigenação com a nação de Israel, né? Mas Deus preservou eles, né, dessa mistura. A ameaça externa, aí vocês vão marcar também. Balaque, rei de Moabe, conclui que sua nação seria a próxima a cair diante de Israel. Assim contratou os serviços de Balaão, famoso vidente da Mesopotâmia. Então a gente conhece a história. Balaão foi contratado para amaldiçoar, e sempre quando ele abria a boca, em vez de amaldiçoar, ele abençoava. Saía tudo ao contrário do que Balaque queria que ele fizesse. Era a primeira vez que ele foi tentar amaldiçoar, que sai da boca dele: porventura posso eu amaldiçoar aquele que eu abençoei? Então, são palavras poderosas, que saiu na vida de um profeta, de um vidente corrupto. Então vamos lá. Página 179. Um sucessor para Moisés. Aí já é a preparação para a conquista. Um sucessor para Moisés. Acharam? Mas aqui está escrito isso? O quê? Sucessor para Moisés? Achou não? 179. Não, mas assim, Está grifado. 179, cadê? Aqui. Sucessor para Moisés. Deus revelou a sua vontade quanto a um sucessor para Moisés. Seria alguém que se tornaria um mediador da aliança na terra de Canaã, onde Moisés não pôde entrar. Aí vocês vão marcar. O sucessor era Josué, o servo fiel do Senhor, a quem foi conferido a dignidade de Moisés. Então, isso aqui é um exemplo muito bonito. Josué foi um grande líder, porque antes ele foi um grande servo. Foi alguém que se submeteu a Moisés, e consequentemente se tornou um grande líder. Ele teve o privilégio de ouvir do próprio Deus dizendo: serei contigo como fui com o meu servo Moisés. Vamos aí, página 180. Um novo retorno. Estou adiantando, tá, irmãos? Por causa da prova. Um novo retorno. Achou aí o segundo ponto aí, o segundo títulozinho aí. Tá. Vamos lá.
Canaã, propriamente dita, era a terra prometida aos patriarcas. Ainda assim, aí vamos marcar agora, algumas tribos israelitas, como Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, pediram a Moisés que lhe fossem permitidos terem herança na Transjordânia. Né? Essa parte aqui de geografia bíblica é uma parte que a gente precisa também gravar esses pontinhos. Eu sei que geografia é um pouquinho enjoado, mas existem uns pontos cruciais que a gente precisa ter um entendimento, da gente compreender melhor, né, a Bíblia, principalmente essa parte do Antigo Testamento, né, porque são partes que até hoje se falam, né, e notícia existe até hoje, tanto a Cisjordânia quanto a Transjordânia. Né? A Cisjordânia é aquela que está antes do Jordão, e a Transjordânia é aquela que está após o Jordão, tá bom? E assim também foi dividida a terra prometida. Tá? Então vamos lá. Lembranças e prenúncios da conquista, aí embaixo. A recitação do itinerário de Israel desde o Egito serve como lembrete do cuidado de Deus através dos anos no deserto. A instrução finais de Moisés acerca da conquista e a distribuição de territórios entre as tribos prenunciam o cumprimento da promessa divina da terra, conforme registrado no livro de Josué. Aí vocês vão marcar instruções a respeito das cidades dos levitas e das cidades de refúgio. Deviam guardar a terra prometida da poluição causada pelo derramamento de sangue inocente. Tá? Então a cidade de refúgio era aquela cidade que o povo que estava em pecado ia, né? Não, era um povo que cometia crimes. Vamos supor, eu te matei inocentemente. Que eu? Aí eu tinha que, vamos supor, Rafael ia querer vingar sua morte, então ia ficar lá, refugiado lá, até, né, eu estar livre de ser julgado pelos sacerdotes. Né? Então seria julgado. Sim, culposo ou doloso. É isso aí. Então os sacerdotes queriam fazer o julgamento se foi realmente culposo, né, que não tem intenção de matar, ou se foi doloso com a intenção, o crime premeditado. Né? Então por isso existia a cidade de refúgio. Tá bom? Agora vamos aqui, corrigir um questionário. Vamos tomar aquele chocolate quente agora. Rapidinho, daqui a pouco a gente retorna em Deuteronômio. Vou aceitar, porque eu tô com sono danado. Tá com sono? Então vamos lá, irmãos, para Deuteronômio agora. Tava com sono. Vou mandar pra lá no meu lugar. Aqui, Ana, no meu lugar. Então, 187 agora. Vocês vão marcar. Agora no início. O nome Deuteronômio, do grego traduzido por segunda lei, surgiu da tradução dada pela Septuaginta. Segunda lei, né? Vamos só marcar isso aí, uma resposta do questionário. A frase hebraica que significa um translado, né? Reprodução idêntica desta lei. Tá? Então, Deuteronômio, irmão, na verdade, ele não é uma segunda lei. É a repetição da lei. Tá? Uma reprodução idêntica da lei. Então, ele vai reproduzir o que está lá em Levítico. Né? Por quê? Porque agora Deuteronômio é um livro que está sendo escrito para uma nova geração, né? Aqueles que nasceram no deserto.
tá? Que cresceram no deserto. Então, o que a gente vai ver aqui de impressionante, que quem vai herdar a terra da promessa só vai ser 2 velhinhos, e o resto é de abaixo de 40 anos de idade que estão herdando a terra da promessa. Tá? Então é uma nova geração que está ali possuindo a terra da promessa. Somente Josué e Caleb, que têm aí aproximadamente seus 85 anos de idade, que estão herdando a terra da promessa. Onde Caleb, ele vai dizer, eu quero Hebron, né? Por herança. E ele vai dizer, a minha força ainda é a mesma de 40 anos atrás, né? Então, ele fez questão, né? Ele viveu tudo aquilo, ele sofreu não por causa da sua incredulidade, mas pela incredulidade dos seus irmãos, né? E agora chegou o momento de conquistar, ele falou, não abra mão, eu quero Hebron, quero o melhor lugar, né? Para minha herança, né? E foi dado, né, a Caleb Hebron. Pô, Caleb é uma dificuldade, a ideia é gigante. É, isso aí. Os inimigos são fortes, então nós temos a mesma força que passar vai de cima. Isso aí. Vou deixar da Hebron. Então vamos lá, agora a página 188. Por que ler esse livro? O tema geral de Deuteronômio são os relacionamentos da aliança. O que significa para Israel ser povo de Deus no contexto da conquista e do estabelecimento na terra? Que privilégios e responsabilidades implicariam essa condição de povo escolhido para aquela geração de Israel e para as gerações futuras do povo de Deus? Na revelação inicial da aliança, aí vocês vão marcar. O Senhor declarou que ele havia libertado seu povo do Egito sobre asas de águia e depois o tornara seu povo em propriedade especial, um reino de sacerdotes e nação santa. Então, vamos lá. Então, esse livro vai mostrar aqui agora um povo prestes a herdar a terra prometida, um povo que as promessas de Deus estão se renovando agora na vida deles, né? E eles estão tomando posse, né? Aquela nova geração que veio, nasceu no deserto, agora está sendo abençoada para tomar posse da terra prometida, né? Então vamos lá, como foi escrito? Mas se o povo morreu, então os filhos? Aos filhos. Ah, não, porque eu fiz assim, o povo. Ah, então no caso é o filho, dos filhos, os noras, mas se a turminha lá da murmuração morreu. Mas é de morrer expropriado, né? Deram lugar. Eles são bestas não, né? Então vamos lá. Como foi escrito? Há amplo consenso de que Deuteronômio é moldado segundo fórmulas bem conhecidas de tratados do Antigo Oriente Próximo, especialmente dos hititas ou os assírios. Ainda que a tradição dos antigos tratados forneça a estrutura geral e o esboço do livro, Deuteronômio acrescenta exortações, poesias e outras abordagens adequadas a seu caráter mais amplo, como um sermão de despedida de Moisés. O estudo de tratados entre soberano e vassalo, firmados pelo grande rei dos hititas, com governantes vencidos ou dependentes, revela certos componentes comuns que Deuteronômio incorpora na mesma ordem geral. Aí vocês vão marcar. De acordo com Peter Kreischer, né, The Book of Deuteronomy, que é o livro, é possível apresentar os seguintes elementos padrão dos textos de aliança hititas e sua localização correspondente
em Deuteronômio. Tá? Então, ele foi escrito já numa linguagem atualizada, porque 40 anos a cultura, a habitação era outra, diferente do Egito. Então, era para um povo, né, que não veio do Egito. Era um povo agora que nasceu no deserto. Tá? Então, uma linguagem que poderia ser acompanhada por eles, tá? Entendida. O preâmbulo, né? O que é um preâmbulo? É um relatório que antecede uma lei ou decreto, tá? Fornece um ambiente em que o texto é apresentado ao vassalo pelo grande rei. O prólogo histórico, né? Prólogo é o pequeno discurso que antecede uma obra escrita, prólogo, prefácio, né? A gente vê muito isso antes de iniciar um livro, tá? Então. Tá. Esboça o relacionamento passado entre as partes contratantes. Os preceitos gerais são os princípios básicos do relacionamento. Eles revelam os propósitos do grande rei e alertam o vassalo quanto às linhas mestras pelos quais executarem esses propósitos. Aí vamos lá, vocês vão marcar agora. Os preceitos específicos detalham as estipulações gerais por meio de casos particulares. Então a gente vai ver em Deuteronômio alguns preceitos, algumas leis específicas, né, que vai detalhar as estipulações gerais por meio de casos particulares. Ou seja, coisas que você pensa que parece que é uma exceção, mas não é. Porque Deus, ele tem a sua lei, mas cada caso é um caso. Por quê? Deus, ele nunca vai julgar como homem. Por quê? Deus, ele tem um atributo que nós não temos, que é onisciência. Porque um juiz hoje, ele tem tanto trabalho para decretar uma sentença? Porque ele não é onisciente, ele não sabe realmente a intenção, se aquilo que a pessoa está falando é verídico ou não é, né? Então dá aquele trabalho todo, tem que ajuntar provas, testemunhas e tudo mais. Mas Deus, ele é onisciente, porque a mulher pega em ato de adultério, ela não foi condenada por ele se era a lei, né, que tinha que ser morta a pedrada, porque pela onisciência ele sabia que ela não merecia ser morta a pedrada. A gente não sabe o que aconteceu no contexto histórico daquela mulher, né? Mas só aquele que estava escrevendo na areia, ele sabe. E sabe que aquela mulher era digna de ser absolvida naquele momento. Amém? Então vamos lá agora. Quando eu leio as Ezequiel, Isaías 38, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti, coração puro. Senhor, ele não está falando para o homem, não, para o homem podia enganar. Olha, Deus conhecia dentro da intenção dele, do pensamento dele, falou: Senhor, lembra que eu andei com o Senhor diante de ti, coração puro. Então é a oração, né? Sincera, né? Sincera. E Deus conhece, né, a sinceridade. Aí a gente vai agora, irmãos, para a página 191. Vamos aí. O ambiente da aliança. Tá? Vamos lá. É para marcar agora, tá? O início de Deuteronômio encontra Moisés discursando a Assembleia de Israel em Moabe. Então, aqui nesse período aqui, já estava se passando 40 anos, né? Desde que eles saíram do Egito. Então, havia 40 anos já haviam transcorrido desde o êxodo, a longa jornada, desde o Sinai. Então, agora é o momento que Moisés vai começar a preparar o povo,
né? Vai começar a aconselhar aquela nova geração para que eles não viessem errar, pecar como os seus pais que pereceram no deserto, né? Então agora Moisés vai ter todo esse cuidado, todo esse trabalho, ainda que ciente de que não entraria na terra prometida. Mesmo assim, ele preparou o povo, preparou Josué, né, para que entrasse na terra prometida. Chegou já 620 anos. Isso aí, chegando em 620 anos. A vida de Moisés foi separada em três fases de 40. Né? 40 anos no Egito, né? 40 anos em Midian, cuidando de ovelhas, aprendendo a cuidar de ovelhas, né? E depois 40 anos no deserto. Hein? Então vamos lá. Página 192. Lá em cima fala fracassos e sucessos na rota para a terra prometida. Aí a gente vai, tem o primeiro, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Guardar os mandamentos de Deus, evitar a idolatria. Maravilhar-se com os atos salvadores de Deus. Depois desse esboço histórico, Moisés lembrou a seu povo seus privilégios especiais como benefício da graça de Javé expressa na aliança. Moisés instou o povo a lembrar-se do que Deus fizera no passado, fazendo-se conhecido a ele. O Deus invisível que age na história não pode ser representado em pedra ou madeira inanimada, nem em sua criação. A idolatria levaria ao castigo de destruição e exílio. O motivo para Israel servir e cultuar exclusivamente a Javé está na intervenção singular de Javé em favor de Israel, livrando da escravidão e firmando com ele uma aliança. Aí vocês vão marcar agora na página 193, aqui em 2 etapas, tá? A instituição das cidades de refúgio. É o que eu vou ler no marque. Num breve interlúdio narrativo, Moisés separa 3 cidades da Transjordânia como lugares de refúgio no caso de homicídio. Aí vocês vão voltar a marcar agora. Tais cidades tinham o propósito de livrar a terra prometida da mancha provocada pelo sangue inocente. Okay? Então era como se fosse uma exclusão para preservar a santidade de Deus no meio do arraial. Tá? Princípios básicos da aliança. Uma breve introdução coloca a aliança no contexto do êxodo do Egito e da conquista bem-sucedida do território do outro lado do Jordão. O coração da aliança, os 10 mandamentos. Depois de exortar a geração presente de israelitas e se identificar com seus pais no Sinai. Aí vocês vão marcar. Moisés relacionou os 10 mandamentos, o verdadeiro coração da aliança do Sinai. Tá? Então, por isso que é a repetição. Tá? Não é a segunda lei, é a repetição. A gente vai ver os 10 mandamentos lá no Êxodo e a gente vai ver os 10 mandamentos aqui também em Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 6. Tá? Os 10 mandamentos têm a mesma forma básica dos antigos tratados do Oriente Próximo. O grande rei identificado: eu sou o Senhor teu Deus. E delineia-se a história de seu relacionamento com seu povo certo, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Aí vocês vão marcar agora, é outra resposta do questionário. O primeiro mandamento
Não terás outros deuses diante de mim. É o princípio básico da aliança. Então, o princípio básico da aliança era ter Deus como o único Deus. Eles estar livres da idolatria. A idolatria não poderia cultuar a imagem de madeira, de pedra e nem o ser humano, porque na cultura do Egito o ser humano ele se considerava uma divindade dependendo do seu cargo, da sua posição. Os faraós, no caso, se consideravam divinos, assim como também aconteceu posteriormente em Roma. Os imperadores de Roma, na sua maioria, eles se consideravam deuses, divindades, construíam estátuas suas para que o povo adorasse, as pessoas tinham que saudar qualquer soldado dizendo: César é meu Quírios, ou seja, César é meu Senhor, tá? Então era aí que os cristãos eram descobertos, porque eles não faziam esta declaração para ninguém. Então vamos lá, página 194. Lá no final, a função de Moisés como mediador da aliança e intercessor. A função de Moisés como mediador da aliança e intercessor para o Israel desobediente é de novo destacada. Os incidentes do bezerro de ouro, as murmurações no deserto e a rejeição da dádiva divina da terra ilustram a rebeldia persistente de Israel. Aí vocês vão marcar. O apelo de Moisés às promessas patriarcais, a honra de Deus, resultou numa renovação da aliança. Então Moisés ele teve uma função primordial na liderança deste povo. Este povo sobreviveu mediante a intercessão. Os pedidos que Moisés fez por diversas vezes a Deus para que perdoasse, para que retirasse, para que aplacasse a sua ira contra aquele povo. Então isso fez com que o povo permanecesse e essa nova geração viesse agora conhecer um Deus que abençoa, mas também é um Deus que pune, que amaldiçoa aqueles que quebram a sua aliança. Amém? Então vamos lá agora para a última parte. Culto ao único Deus, recursos e ameaças. 201, página 201, isso aí. Tendo exposto os princípios amplos da relação e da responsabilidade da aliança, Moisés voltou-se para exemplos mais específicos de sua aplicação. O santuário central. Os cananeus nativos cultuavam muitos deuses em numerosos santuários locais. Como recurso para o culto ao único Deus verdadeiro, devia haver apenas um santuário onde se realizaria o culto da comunidade de Israel. Ele não ficaria ao capricho do povo, mas no lugar em que Javé fizesse habitar seu nome. Então não era permitido levantar altares em outros lugares, tinha agora o local do culto, o local da adoração a Deus. E qual era este propósito de ter o local do culto? Livrar aquele povo da idolatria, porque o povo era tendencioso à idolatria. Era tão tendencioso
que eles não, como foi colocado aqui no início com o evangelista Joel, eles não tiveram dificuldade de fazer um bezerro de ouro no deserto. Por que não tiveram? Porque eles trouxeram todos os objetos de idolatria do Egito. Quando a gente vai ver que Josué assume, né, assume ali, eles estão na terra prometida já, Josué vai lançar diante deles um desafio, vai colocar eles na parede e vai dizer: vocês têm que decidir a quem vocês vão servir, se é o Deus dos vossos pais que habitaram no Egito, ou se é o nosso único Deus. Lançai fora agora os vossos ídolos. E de onde que vem esses ídolos? Do Egito, né? Então os ídolos, as imagens, andaram com eles o deserto inteiro, né? E agora eles foram lançando fora para agradar a Deus, né? Então são pessoas que eram tendenciosas à idolatria. Vamos lá. Onde vem a mensagem de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso aí. De cidades é quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu não me engano é Josué 24. Isso aí. Os cananeus nativos cultuavam muitos deuses, né? Já. Vocês marcaram alguma coisa aí? Não. Não, né? Cultuavam muitos deuses em numerosos santuários, onde realizaram o culto da comunidade de Israel. Ele não ficaria o capricho do povo, mas no lugar em que Javé lhes dá essa mutação não. Aí depois daí que vocês vão marcar. Antes da construção do templo de Jerusalém, esse santuário central era o lugar em que ficava o tabernáculo e a arca da aliança. Como que era esse santuário central? Era um tabernáculo, a gente sabe, era uma tenda, né, que era erguida. Então, aqui dá até para a gente ilustrar. Era o ato exterior, era como se estivesse ali aquele muro ali, né? Só que no ato exterior ficava ali, você passava pelo portão, você ia se deparar direto com o altar do holocausto. E aqui na porta, antes da entrada da porta, você ia ter a pia de bronze, né? Onde o sacerdote, para entrar aqui dentro, oficiar aqui dentro, ele tinha que se lavar ali, trocar de veste, né? E entrar no lugar santo. Então aí tinha essa parte aqui, que era o lugar santo, tá? E tinha essa parte aqui, que era tapada pelo véu, que era o lugar santíssimo, né? Ali onde ficava a arca da aliança ali dentro. Então era, só que era móvel, né? Porque o povo estava peregrinando. Então quando chegava o momento do povo levantar, que a nuvem levantava, né? Eles tinham que desmontar tudo rapidamente, tirar tudo, né? Então aí por isso que tem a separação ali, os gersonitas, os coatitas e os meratitas, que eram, cada um pegava a sua parte responsável e cuidava, porque eles tinham que seguir a nuvem, tá? Então quando isso mudou? Quando eles tomam posse da terra prometida, e agora o tabernáculo ele vai ficar em Siló, né? Em Siló, vai ficar ali por muitos anos ali o tabernáculo. O tabernáculo é a igreja. Isso aí era o templo, o local do culto, onde tinha o lugar santo, o lugar santíssimo e o átrio exterior. Tinha tudo, eles tinham que fazer o quintal, eram cercas que eram colocadas, né? O átrio exterior. E o santo era aqui. Era o lugar de adoração. Isso aí. Só que não era o lugar de adoração do povo, não. Tá? O povo não entrava no lugar santo. O povo só adorava lá no átrio exterior. Aqui era a adoração do sacerdote. Só o sacerdote. Então, quando o Ana entrou no quintal da igreja. Só no átrio exterior. Tá. Para mim entender. E o santo dos santos era a arca. Santo dos santos é onde ficava a arca. O véu. O véu fazendo a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. O santo dos santos. Obrigada. Aí vamos lá. Deuses pagãos e falsos profetas. Israel devia cultuar não só um lugar escolhido por Deus,
mas também da maneira escolhida por ele. O povo de Deus estava proibido de adotar as práticas cultuais dos nativos cananeus. Aí vocês vão marcar. Quando o sangue do animal era derramado, fosse para sacrifício, fosse para consumo humano da carne, o sangue não podia ser ingerido, porque simbolizava a própria vida, sendo, portanto, sagrado. O povo de Deus não devia consumir sangue como faziam os nativos cananeus. Né? Então, não poderia... E hoje? E hoje? O certo também não. Chouriço, né? Vi muito lá. Então vamos lá. Agora na página 202. Qualquer profeta que amaldiçoasse o povo de Deus, fazendo afastar-se de Deus, mesmo que viesse de dentro de Israel, devia ser morto. Né? Então, para marcar. Marcou aí? Qualquer profeta que amaldiçoasse o povo de Deus, fazendo afastar-se de Deus, mesmo que viesse de dentro de Israel, devia ser morto. Aí aqui a gente tem um monte de coisa que a gente já estudou em Levítico, né? Até porque é a repetição da lei. Preocupação com animais puros e impuros, oferta de gratidão, preocupação com os pobres e oprimidos, ofertas e festas do santuário central, tá? Página 203. Povo de Deus, um povo peculiar. Oficiais do reino que amam a justiça e são fiéis à palavra de Deus. Aí vamos ler, página 213. A prática das exigências da aliança por parte da comunidade requeria oficiais políticos e religiosos que, sob Deus, pudessem garantir estabilidade e obediência. O primeiro grupo consistia em juízes e oficiais. A tarefa deles era a administração imparcial da justiça, sem recorrer a meios pagãos. No interesse da justiça, Deuteronômio 17, 2 ao 7, fornece diretrizes para a admissão de provas. Questões muito difíceis para a resolução local deviam ser decididas por uma corte superior de sacerdotes e juízes no santuário central, com a devida punição do crime. A nação acabaria por desenvolver um governo monárquico. O rei devia ser israelita nato, escolhido pelo próprio Senhor. Ele devia adotar um estilo de vida humilde e dependente, ao contrário do que faziam os reis da vizinhança. Isso evitaria o acúmulo de cavalos como sinal de poderio militar e multiplicação de esposas como sinal de alianças internacionais intricadas, foi o que Salomão fez. Tá? Por fim, ele devia confiar no Senhor e procurar viver pelos princípios apresentados no próprio livro da aliança, o livro de Deuteronômio. Tá? Aí a gente vai ver aqui, né, que existiam as causas a serem julgadas. Né? No tempo de Moisés, ele teve um problema com isso e ele estava quase sucumbindo, né, ao fardo da liderança, onde o seu sogro lhe aconselhou, né, e Deus direcionou ele a escolher 70 homens de boa reputação, né, para que fossem cheios do Espírito e lhe ajudasse a julgar as causas dos povos. E as causas mais difíceis eram trazidas a eles. Então isso ficou sendo desta maneira. Outra situação que nós vamos ver aqui, que eles começam a desenvolver um governo monárquico. O que é um governo monárquico? É um governo que o povo vai ser liderado por um rei. Né? Houve um tempo, acho que o evangelista Joelson lembra, que houve uma votação, foi em 80 e pouco, né, sobre...
não era nascido não? Sobre querer a democracia ou monarquia, né? Foi votada aqui no Brasil, né? E claro, graças a Deus o povo decidiu pela democracia, né? Ainda que o povo ainda continue escolhendo errado, né? Mas imagine se fosse uma monarquia e hoje a gente tivesse aí, né, a etnia de Lula, né? Teria que ser Lula e depois o próximo rei seria o filho dele e assim sucessivamente, né? Então, graças a Deus temos uma democracia que as coisas podem ser mudadas, isso está na mão do povo, né? E outra situação, quando eles escolhem a monarquia, o que acontece? O povo é uma coisa que a gente vê as pessoas errarem muito pregando, né? Dizendo que Saul foi o rei que o povo escolheu. Né? Saul não foi o rei que o povo escolheu. O povo escolheu ter um rei, mas quem escolheu o rei foi Deus. Né? Deus que escolheu Saul. No entanto, o reino de Saul seria perpetuado se ele não desobedece à voz de Deus. Né? Então, como ele desobedeceu, foi tirado o seu reino e foi preparado Davi, né, para assumir o seu lugar. Tá bom? Aí embaixo, na página 203 mesmo, no último parágrafo, vocês vão marcar. Entre os oficiais religiosos de Israel estavam os sacerdotes e levitas. A gente vai aqui, página 204, a lei civil peculiar do povo de Deus. Esse título aí, é o título. Embora por definição Israel fosse uma comunidade religiosa, ainda assim uma comunidade composta de indivíduos, cidadãos que deviam viver juntos em paz e ordem, havia, em outras palavras, uma dimensão social e civil na vida como o povo da aliança. Isso ditava a necessidade de uma legislação civil que fornecesse regras de comportamento num ambiente social. A primeira delas tratava da questão do homicídio. O sexto mandamento já havia tratado desse princípio, mas nem todo homicídio era assassinato. Os homicídios deviam ser tratados caso a caso, né? Porque existia o que a gente falamos aqui referente à cidade de refúgio, o homicídio culposo, tá? Aí vocês vão marcar agora. Se o homicídio fosse puramente acidental, aquele que o perpetrasse podia fugir para uma cidade de refúgio designada até que o caso fosse julgado. Tá? Ele não estava, por ele estar na cidade de refúgio, não queria dizer que ele estava inocentado, não. Estava dizendo que ele estava preservando apenas a vida dele, de um parente que poderia possivelmente vingar a morte daquele ente querido. Tá bom? Agora, irmãos, a gente vai dar um salto aí. Tá? A gente vai ir para a página 213. Então vamos lá. Ministério de Moisés, o fim. Acharam aí o segundo título aí. Isso aí. Interlúdio narrativo, um anúncio de sua morte. Tendo entoado seu cântico, Moisés instou o povo a subscrever suas exigências como instrumento da aliança. Depois, em resposta à ordem do Senhor, Moisés subiu ao monte Nebo para esperar o dia da sua morte. O fato de um líder
grandioso como Moisés, não ser poupado do julgamento quando falhou em sua confiança em Deus e no respeito para com sua santidade, serviu como um duro alerta para que Israel evitasse erros como os dele. Né? Então a gente vê o que ocorreu aqui com Moisés. Moisés é aquele que serviu de exemplo também, né? Por Deus, porque Deus é aquele que o julgamento dele é justo. Não importa a sua patente, não importa, né, o seu grau, né? Se errou, Deus vai julgar. Deus nunca terá o culpado por inocente, né? Então, como a gente estava falando da cidade de refúgio, né? Não, eles se abrigarem na cidade de refúgio não quer dizer que eles estavam sendo inocentados. Eles seriam ainda julgados e, sendo culpados, seriam condenados à morte da mesma maneira. Tá bom? Aqui fala que mais é dado, mais será cobrado. Né? Oi? Que mais é dado, mais será cobrado. É. Conhecimento. Né? A pessoa de sem conhecimento e ignorância, né? Quem tem conhecimento do erro e continua errando, será mais cobrado. Verdade. Isso mesmo. Aí, 214. Epílogo narrativo à morte de Moisés. Epílogo é a mesma coisa que conclusão, tá? Aí vocês vão marcar também. Tendo subido ao Monte Nebo, ou Pisga, é o mesmo monte, Moisés viu toda a terra da promessa, terra prometida aos patriarcas, mas negada a ele por causa de seu pecado. Ele então morreu, marque até ele então morreu. Página 214. E foi sepultado pelo Senhor num túmulo desconhecido e não demarcado. Com grande lamento, o povo de Israel chorou sua morte, ainda que Josué possuísse o espírito e a autoridade de Moisés, nem a ele, nem homem algum seriam comparáveis a esse gigante sobre a terra, sendo conhecido face a face por Deus e o grande porta-voz de Deus. Né? Então, só para a gente recapitular. Epílogo então é final, né? Conclusão. Aí, recapitular o que estudamos na primeira aula sobre o Pentateuco. Né? Então, aqui, Deuteronômio. Quem escreveu Deuteronômio foi Moisés. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Só que aqui está relatando a morte dele. Ele escreveu a sua própria morte? Não. Então, é só para a gente recapitular, a gente já estudou, tá? O Deuteronômio foi escrito por Moisés, com exceção do epílogo, a conclusão. Ela possivelmente foi concluída por Josué, tá? Então, Josué é o responsável de fechar, tá? De concluir o livro de Deuteronômio. Bom, mensagem para hoje. Como aplicar? Página 215. Aí vocês vão marcar. Deuteronômio foi dirigido especificamente para uma geração mais jovem de Israel, prestes a entrar na terra prometida. Tá? Então isso aí a gente já até falou. Então, esse livro foi dedicado a essa geração que nasceu no deserto, tá bom? Quer dizer que os velhos ficou tudo para trás, né? Morreu tudo lá. Tá. Tem as crianças também, são os velhos. Quer dizer, então, os velhos também, ó, para lá da terra. Para lá, Joel, essa safra aí de 1970 alguma coisa? 1970. 1970 do futuro. Tá vendo, Jonas? Essa turma aí que ficou fora da terra. Já não tá mais escutando, Jonas, tá vendo? Tá vendo? Tá bom. Vamos lá. Qual é a principal lição de Deuteronômio? O frequente apelo de Deuteronômio ao amor de Deus mostra que o alvo da lei do Antigo Testamento não era o legalismo, mas o serviço inspirado no amor.
Aliás, quando foi questionado sobre a maior das leis do Antigo Testamento, Jesus citou Deuteronômio 6, 4 ao 5. O amor de Israel como o do cristão está firmado numa experiência anterior ao amor remidor divino. O amor de Israel por Deus, de novo como o do cristão, só é amor verdadeiro à medida que se estende aos outros. Aí vocês vão marcar. Os 10 mandamentos sublinham que Deus exige não só respeito do povo, mas respeito para com os outros povos. Então, por isso que Jesus pega os 10 mandamentos e ele vai resumir os 10 mandamentos em quanto? Em 2. Em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E isso é fácil de entender, irmãos. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu já estou cumprindo os 5 primeiros mandamentos, né? Que é não criar imagem de escultura, né? Amar a Deus, né? Ter um único Deus e tudo isso relacionado a Deus, a santidade de Deus. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, né? Está relacionando os outros mandamentos, como adultério, homicídio, né? Cobiça, roubo e tudo isso. Então, se ama ao próximo como a si mesmo, você não vai fazer nenhum desses males ao seu próximo. Então, por isso vai estar a sua cruz horizontal e vertical, né? Horizontal para o símbolo do homem com o homem, vertical do homem com Deus. Isso aí, verdade. Como é que é? A cruz, né? É horizontal e vertical. O símbolo oriental é o símbolo do homem com o homem. Matar, roubar, e o horizontal é o homem com Deus. São os 10 mandamentos. Isso aí. Você não é bobo não, né? O senhor não é bobo não, né? Já fui. O senhor tá bem sabidinho do meu gosto, mostradinho. Vamos, então, ok, a gente chegou aqui ao final, a gente Graças vamos a fazer Deus, já você chegou ao final da vamos fazer um resumo das questões que vai cair na prova, tá? Fazer um resumo aí rapidinho, para agora a gente orar e vocês fazerem a prova, tá? Pode deixar. Esse povo que não vem, eles fazem em casa? Faz em casa. Aí olha o livro e vem ficar assim. De repente. Às vezes não vem. Eu não gosto de aula online, não. Eu gosto de aula Não, presencial. tudo bem, mas eles quando você pega o livro, Alguns devem fazer isso, aí é com eles. é errado. Aí, tipo assim, aí boa marca lá a prova, mas aí o principal não sabe que é o conteúdo. A gente dá opção, a gente, né, chama para a responsabilidade. Aí alguns querem a facilidade. Porque existem pessoas, né? Você está gravando, mas existem pessoas que, na verdade, em questão de igreja, né, convenção, eles querem o certificado. Né? Eles querem o certificado para apresentar numa convenção, para ser consagrado a um evangelista, um pastor e tudo mais. Né? Mas... No meu caso, pastor, não melhor que ninguém eu sou, mas assim, tudo que está passando aqui eu já tenho um conhecimento. Conhecimento do que está passando. Então eu preciso testar também, né? Certificar também. Mas eu gosto da aula, gosto de aprender, sinceramente. Aprender, porque você vai, né, assimilando, relembrando, né? Então vamos lá, corrigir, repassar aí as questões que vai cair na prova. Desde lá do início. Desde lá do início. Página 25. Habilidade aí para achar as páginas. Claro. Página 25, questão de número 3. O Pentateuco contém informações acerca de coisas como... Respiração, corte, inscrições, Isso aí, resposta à letra D de dado. Questão de número 6. Moisés deu forma à história como conhecemos hoje. Ele forneceu a Israel a base histórica e teológica da condição de povo peculiar, isto é, propriedade peculiar de Deus. Certo ou errado? Certo. Isso aí. Vamos para o próximo questionário. Página 37. Questão de número 12. Gênesis 12 ao 50, o prólogo patriarcal apresenta a promessa que contém 3 aspectos fundamentais. Portanto, assinale o incorreto. Incorreto, viu, Fábio? Cessar os conflitos.
cessados os conflitos. Isso aí, resposta à letra D. Agora 14. O Pentateuco é uma narrativa histórica unificada. A importância vital dessa narrativa histórica é atestada por seu uso no Novo Testamento como pano de fundo e preparação para a obra de Deus em Cristo. Certo ou errado? Certo. Certo. Vamos para o próximo questionário. Página 54. Questão de número 24. O Pentateuco, especialmente Deuteronômio, também contém várias referências à futura conquista de Canaã pelos descendentes de Ismael. Certo ou errado? Por quê? Errado. Desse Abraão. De Isaac. Não é que é o filho da promessa? Hã? Não, descendente de Abraão, mas estou dizendo assim, que o filho aqui está trocado. Não, mas isso é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir para vocês aqui certinho. De Abraão, de Abraão. Vamos lá, próximo. Página 65. 27. Afirmam que os israelitas esperaram durante muitos séculos após a fundação de sua comunidade. Pode experimentar e tem de forma. Como é que é? A página 65 aí. Ah, tá. Letra D, pode se documentar. Resposta é letra D. 28. Comprova que Canaã, até mesmo antes da conquista israelita, completasse possuía uma civilização de elevado nível de instrução literária. Resposta C. Arqueologia. Isso aqui não está marcado como que era da prova, não? Tá, mas ela acaba tudo. É isso que eu estou falando, não está marcado na prova, não. Então marca aí, da prova. É qual? 28. É por essas outras que eu estou querendo pular fora. 28. Qual é a resposta? A, B, C. C. Arqueologia. Arqueologia. Comprovava que... Ah, cara, acredito. Vou tirar 10, vamos lá. Página 81. Questão de número 1. Vai a página e outra. 81. Questão 1. Quanto ao livro de Gênesis, assinale a alternativa que não condiz com a verdade. Resposta letra B. Gênesis é um termo que significa revelação. Agora, questão de número 5. Noé amaldiçoou um de seus filhos, consequentemente sua descendência, cujo nome é Cã. Resposta é letra D de dado. 8. Nos dias de Peleg, filho de Eber, uniu-se a terra por meio de Abraão, e a aliança abraâmica ela seria algum dia repartida novamente. Errado. Por quê? Seria unida. Unida? Sim. Certeza? Absoluto. Isso aí. Vamos lá. 97. Página 97. Questão de número 11. 97? Isso. Da prova. 97. Isso aí não é 97 não. A mudança de nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus, ocorreu. Resposta B. Após o Senhor ter aparecido novamente, dessa vez em forma de adversário humano, para lutar contra ele por toda a noite. Agora vamos para o próximo questionário. Página 111. Questão de número 1. Êxodo foi o título dado pela Septuaginta, cujo significado é saída e partida. Partida e saída, isso aí. Vamos lá agora. 112, questão de número 5.
O que a aliança do Sinai realizou foi... Definir a tarefa do povo de Javé, não é isso? Isso aí, a resposta é letra A. Essa é da prova. Da prova. Tá vendo? Você também marcou para a prova, não? Marquei. Não tinha que falar, não. Definir a tarefa do povo de Javé. Então vamos na página agora 126. Questão de número 13. Sabendo que a jornada do Mar Vermelho ao Sinai foi repleta de milagres, portanto aponte a alternativa que não corresponde com os milagres acontecidos ali. Provisão de leite e mel. Provisão de leite e mel. Então, essa aí que não aconteceu ali. Né? 15. O livramento no êxodo, a aliança sinática, a experiência do deserto e a promessa de uma terra fornece modelos da vida cristã. Certo ou errado? Certo. Essa é da prova? Da prova também é 15. Qual? 15. Primeira 14. É. Tá certo? A prova é 139. Questão de número 20. A oferta pacífica podia ser de gado, cordeiro ou cabra. Portanto, seu propósito era celebrar a aliança. Isso aí, resposta letra D. 24. A pessoa que pecasse por opção, pecar atrevidamente, da área, né? Hebraico, pecar com a mão elevada, teria que levar ao sacerdote uma oferta pela transgressão. Certo ou errado? Errado. errado. Errado, por quê? Porque foi premeditado. Não, porque ele não tinha que levar uma oferta pela transgressão, ele teria que ser eliminado para sempre do povo de Deus. Aí vamos lá agora, próximo questionário, 155. 28. Questão 28. A lembrança da experiência israelita no deserto comemora-se... Na festa dos tabernáculos do Cabante. Isso, resposta é letra B. Vamos para o próximo questionário. Agora já onde que nós estávamos estudando. Página 169. Questão de número 1. O nome hebraico do livro de Números, Bemidbar, significa? No deserto. No deserto. Agora a questão de número 8, na página 170. O sinal para a locomoção e para outras ocasiões em que o Senhor liderasse seu povo seria o tocar de tamborins e harpas, uma testemunha audível de sua presença entre eles. Errado seria o quê? Nuvem. A trombeta de prata. O quê? Trombeta de prata. Não, tamborins e arte. Trombeta de pratas. É porque está escrito tamborins e arte, está errado. Ah, tá. Onde tá? Página 183. Questão de número 9. CNT? No 83. Não é. Dois dos 12 homens enviados como espias que foram únicos a confiar em Deus quanto à vitória e à conquista. A resposta? Josué e Caleb. Não. Foi isso. Oséias, Josué e Caleb. É isso aí. Não fiz isso aqui. 10. Resposta é letra A da 9, tá? 10. Moisés, um homem muito manso, irou-se e bateu na rocha em vez de falar, conforme o Senhor lhe havia instruído. Contudo, seu ato temerário resultou em Uma bênção para Israel, uma abundante maldição para ele. Pronto. Censura, exclusão da terra.
Resposta letra C. Agora vamos para o próximo questionário. Tá bom. O próximo é prova. Página 198. Questão de número 21. O coração da aliança entre Deus e o povo de Israel é? Os 10 mandamentos. Isso aí. Resposta letra D de dado. Vamos para o último questionário. Página 217. Questão de número 28. Quanto ao homicídio, é incerto dizer que... Se fosse premeditação dolosa, aquele que cometia podia fugir para uma cidade de refúgio, designado até o caso fosse julgado. Isso, resposta letra B de bola. 218, a última questão de número 30. Qualquer profeta que amaldiçoasse o povo de Deus, fazendo-o afastar-se de Deus, mesmo que viesse de dentro de Israel, devia ser morto, certo? Certo. Ok? Vamos se colocar de pé, irmãos. Sim. Graças a Deus, encerramos O o livro livro das aulas médio. longas. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Vou pedir neste momento que a diaconisa Renata esteja orando. O evangelista Joelson vai estar interpretando a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, Meu nessa mestre. noite, Jesus, eu quero te Muito agradecer, obrigado. Pai, por esta aula, por mais esse ciclo encerrado, Senhor, porque mais do que, Senhor, tirar uma boa nota na prova, Senhor, que possamos absorver, botar em prática, aprender mais de Ti, Senhor, porque aqueles que aprendem não erram, erram menos, então, Senhor, que possamos, Senhor, adequar, Senhor, as leituras, os exercícios à nossa vida cotidiana, à nossa vida física, a nossa vida espiritual, moral, emocional. Pai, fica conosco, conduza, Senhor, continua conduzindo, Senhor, essa sala de aula, continua conduzindo teu filho, Senhor, venha dar abundância, Senhor, Deus querido, numa profissão que o Senhor dera, Senhor, a ele, que é direcionar a tua palavra, envia alunos, envia, Senhor, pessoas, Senhor, com sede, com fome, Pai, da tua palavra, porque a tua palavra diz que nos últimos tempos, se possível, enganaria até os escolhidos, e o que nos diferencia, Senhor, é saber da tua palavra, é conhecer dos seus estatutos. Então, Pai, fica conosco, nos dá, Senhor, uma semana abençoada, consagramos a Ti a nossa semana, os nossos dias, nos conduza e nos leve para o nosso lar, o Teu Filho que vai de carro. Pai, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Grande amor de Deus, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Assim Cristo, seja. as duas consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e a igreja diz: Amém. Boa prova. Eu fiz até a unha para fazer a prova. Podem destacar aí.